O José Marcos de Freitas, ele escreve assim: Padre Fábio, sua bênção. Quando nos deparamos com a condição da existência humana, invariavelmente nos perguntamos o porquê do sofrimento. Por que de sermos assolados por tantos conflitos, desastres, problemas? A mídia atualmente explora esse lado obscuro da existência. Desastres naturais, guerras, terrorismo, famílias desfeitas, gente morrendo pela fome, pessoas tentando sobreviver em condições totalmente indignas, pessoas em estado de profunda depressão, outros se refugiando em estados de aparente euforia. Diante desse quadro trágico da vida humana, alguns buscarão respostas, outros apenas se conformarão. Os mais céticos dirão que as coisas são assim mesmo, devido ao egoísmo humano, acrescentando que o sofrimento é a maior prova de que Deus não existe, de que Deus não é bom, pois se Deus existisse, Ele não permitiria o sofrimento. Padre Fábio, qual o significado do sofrimento nas nossas vidas? Gosto muito do programa do senhor e esperaria que o senhor me ajudasse a refletir sobre isso. Deus nos abençoe, um grande abraço. José Marcos, o sofrimento ele nasce, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um limite. Eu posso viver este limite na minha carne. Quando eu corto o dedo, eu sinto dor. O sofrimento é físico. Quando eu quebro um osso, quando eu me corto, quando eu me machuco, eu vivo a experiência do sofrimento físico. Quando você está doente, quando a gente tem febre, né? Nós vemos o desconforto do corpo. Isso todos nós passamos o tempo todo. Nós somos frágeis, né? E porque meu corpo é frágil, eu preciso protegê-lo. Se eu tomo muito sol, eu corro risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque eu sei que a minha pele tem um limite. Ela não pode sobreviver aos raios ultravioletas. Eu sou limitado. E quando esse limite é desrespeitado, o meu corpo sofre. E nós temos um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento espiritual, que nós também podemos chamar o sofrimento da mente, né? Quando eu fico preocupado com alguma coisa, quando eu perco a paz porque os problemas estão ao meu redor. O sofrimento espiritual, o sofrimento mental, psíquico, né? São desdobramentos de sofrimento. Às vezes eu encontro pessoas que sofrem muito porque estão sendo caluniadas, aí perdem o sono, perdem a qualidade de vida, vão vivendo processos depressivos, né? E você citou várias consequências, várias situações em que a gente identifica o sofrimento humano. Mas a gente precisa voltar e pensar naquilo que eu dizia no início. Eu sofro porque eu sou limitado. É verdade. Quando alguém morre na minha vida, eu sofro. Por quê? Por causa do limite da vida. O outro era limitado, ele é precário, né? Ele sofre de precariedade, ele é criado, tudo que é criatura morre, se encaminha para o fim. E no momento que esse fim acontece, eu tenho dificuldade de lidar. O outro precisou morrer, por quê? Porque era limitado. Chega um momento em que o corpo esgota, já não tem mais condições de continuar. O envelhecimento é assim, né? Nós vamos perdendo a vitalidade do corpo. E no momento que o outro morre, eu começo a enfrentar os meus limites. Eu vou sentir saudade dele, eu vou sentir a falta. Então veja bem, o sofrimento vai perpassar a vida humana o tempo todo, porque o limite faz parte do nosso estatuto. Onde você tem pessoa, lá você tem a experiência do limite. E o limite, ele sempre vai ser uma experiência de sofrimento. Só que nós precisamos identificar que há duas formas de prestar atenção nesse limite. Uma primeira, que é bastante pessimista, que é quando eu começo a pensar os meus limites e os limites dos outros como um empecilho para a nossa felicidade. E aí nós caímos nessas frases feitas, nessas respostas simplistas, que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existe, Ele não iria permitir o sofrimento.
Isso é uma coisa que nós escutamos o tempo todo, mas vamos ser sinceros. Esta é uma perspectiva muito ingênua. Ela pertence a um contexto de idealizações, né? Uma pessoa que idealiza muito a vida vai achar que tudo tem que ser perfeito, bonito, ordenado, feliz. E aí a gente costuma dizer que Deus não existe porque o limite existe. Então eu vejo o sofrimento, eu não consigo acreditar que Deus possa existir. Por quê? Porque o sofrimento me fere. Esta é uma forma de compreender o sofrimento, uma visão pessimista sobre ele. Mas por outro lado, nós podemos ter uma visão otimista do sofrimento. Não se trata de virar um bobo alegre, né? Não. Eu começo a compreender o meu limite como uma oportunidade que eu tenho de viver a experiência do cuidado. Por exemplo, digamos que você foi viajar, comprou lá uma peça bonita, que precisa de cuidado para ser transportada, porque senão ela quebra. Veja bem, o que você vai fazer? Você vai embalar essa peça, você vai revestir de cuidado, você vai ter a precaução de cuidar bem do revestimento dessa peça, para que ela chegue inteira no seu destino. Digamos que você vai mandar um presente. Então você sabe que o presente que você está enviando é frágil, você não quer que se quebre no meio do caminho. Então você vai cuidar, você vai embalar de um jeito certo, para que, ao chegar ao destinatário, a peça não esteja quebrada. Veja bem, há um limite, a peça quebra, isso é limite. Ela não é inquebrável, ela não está livre do dano, da possibilidade do dano. Mas eu então vou fazer com que eu revista essa situação de cuidado para que ela possa perdurar. E aí nós temos a dimensão positiva do sofrimento. Quando o sofrimento nos aponta para um cuidado que nós precisamos tomar. Veja bem, este cuidado ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser mental. Como? Digamos que o meu corpo, eu senti uma dor no meu ombro. O meu corpo está avisando que alguma coisa não está bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico para saber o que há de errado com o meu ombro. É uma forma de cuidado. A dor é um sinal positivo. É o corpo mandando um recado. É por isso que eu tenho pavor de gente que sente dor e não vai ao médico. A minha mãe perdeu uma vista por causa dessa história. Toda vez que ela me encontrava, engraçado, estou sentindo um incômodo nesse olho. Aí eu falava, mãe, a senhora tem que ir ao oculista. Passava um mês, encontrava a dona Ana, ela de novo. Fazia assim. Engraçado, não estou tá embaçado esse lado de cá. Aí eu falei para ela, mãe, eu não sou oculista, não adianta a senhora falar para mim. Gente, ela desobedeceu. Aí teve um dia que teve uma dor terrível, teve um estado nervoso lá, a confusão que acontece dentro de casa, né? Teve uma dor terrível naquele olho. Quando foi para o médico, já não podia fazer mais nada. Tinha sofrido um glaucoma. Então veja bem, o olho da dona Ana começou a dar sintomas. Começou a indicar que alguma coisa não estava bem, começou a sofrer. Ela não observou, não cuidou, ficou cega de um olho. A vida é assim. Então muitas vezes a dor sinaliza, este sofrimento físico sinaliza para um cuidado que nós precisamos tomar. Vamos falar de um sofrimento mental. Você começa a ficar incomodado com alguma coisa que você está pensando. Então você está perdendo o sono por causa daquilo. Oh, meu Deus. E toda hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo. Se você não toma uma decisão diante daquilo que incomoda a sua mente, não adianta sofrer. O sofrimento vai ser em vão. Agora, se você toma uma posição, então digamos que o que está me incomodando é uma situação prática. Eu estou vendo meu filho fazer isso não está me agradando, ou estou vendo aquela pessoa fazer isso, não está me agradando. Eu vou lá e tento resolver, ou estou sendo caluniado, eu vou lá e eu tento resolver a calúnia, eu tento esclarecer as coisas e você volta a dormir direito. Pronto. O sofrimento que estava lhe incomodando, você o interpretou de maneira positiva, fez alguma coisa em torno daquilo e resolveu a situação. Um sofrimento psíquico, por exemplo. Então, de repente, você está sentindo ciúmes.
Você está com ciúme desordenado do seu namorado, da sua namorada, e ao sentir este ciúme, você acaba ficando agressivo. Veja bem, isso é um sintoma de alguma coisa que está errado com você. Se você não pega esse sofrimento e o interpreta de maneira positiva, compreendendo que ele sinaliza para algum limite que você tem e que você precisa superar, você vai sofrer em vão. E assim é, minha gente. Por que a fome prevalece no mundo? Porque falta solidariedade. Falta gente que faça alguma coisa, que tome decisões. Por que a injustiça prevalece? Nós vimos essa semana, né? É lamentável quando nós ligamos os nossos noticiários para ver o que acontece no Brasil. E a gente percebe que o nosso país está nas mãos de pessoas irresponsáveis. Foi lamentável ver aquela cena daqueles deputados, daqueles assessores todos, recebendo um dinheiro que não é deles, né? Eu não estou fazendo julgamento de uma situação, eu já estou dizendo daquilo que foi comprovado, das propinas e dos dinheiros que vão para dentro das cuecas, das meias, é lamentável. Agora veja bem, somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Somos nós que delegamos a ela o poder de administrar os nossos estados, o nosso país, as nossas cidades. Se a gente tem um prefeito corrupto, fomos nós que elegemos esse prefeito. Como é que nós vamos aliviar o sofrimento do mundo na sua dimensão social? Aristóteles já dizia que a política é uma das expressões mais perfeitas da bondade. Mas a verdadeira política, né? Que é do homem de bem que administra o que é público, para que aquilo que está sendo administrado possa diminuir o sofrimento dos administrados, né? O dinheiro administrado diminui o sofrimento daqueles que contribuíram e que são administrados por aqueles que foram eleitos. Então, muitos sofrimentos que estão no mundo, muitos não, né? Todos, né? De alguma maneira foram causados por mãos humanas. Por isso que é muito injusto a gente dizer que Deus não existe porque a gente sofre. Deus existe. Agora, o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas erradas. Você mesmo hoje, você viveu, você saiu para trabalhar e você fez escolhas. Você alimentou os sofrimentos seus ou dos outros. Muitas vezes a nossa postura humana, minha gente, eu vejo isso em mim. O quanto que às vezes eu imponho sofrimento aos outros por causa do meu jeito de ser. É muito triste quando a gente percebe que o nosso jeito de ser faz sofrer o outro. Injusto isso, né? É por isso que a gente precisa ter muita consciência. Será que a minha ação, a minha palavra, o meu gesto fez sofrer ou aliviou? E se a gente não toma as decisões, se a gente não muda isso, isso vai se avolumando e o mundo vai ficando cada vez pior. É a ação pensada, refletida, consciente, que é capaz de transformar as estruturas do mundo. E nisso eu compreendo, assim eu compreendo a ação evangelizadora. A igreja de Cristo presente no mundo é para isso. É para fazer pensar essas estruturas, é para fazer chegar até aqueles que não conhecem a nossa palavra, aquilo que nos tornou, aquilo que nos fundamentou em questões que nós consideramos importantes. É aquilo que nos transformou o coração, né? Porque todo cristão, de alguma maneira, já teve o toque do Espírito. De alguma maneira, já teve contato com o conteúdo da palavra de Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que alivia os sofrimentos. É muito incoerente, né, a gente pensar que tantas injustiças estejam acontecendo em países que se dizem cristãos. É impossível admitir que se aprove leis como o aborto, por exemplo. É intrinsecamente mal. Matar alguém é intrinsecamente mal. Não tem desculpas para isso. Outro dia eu recebi um e-mail, não sei se é verdade ou não, mas é tão verdadeiro o que foi dito ali. Dizem que uma mulher apareceu no consultório de um médico e disse para ele assim: doutor, eu estou apavorada, que eu estou com um filho de 9 meses e estou grávida de novo.
e eu vim aqui que eu gostaria de fazer um aborto. E disse que o médico olhou para ela e disse: ótimo, sem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ao invés de matar a criança que está no ventre, vamos matar o outro de 9 meses. Aí ela levou um susto, né? Como, doutor? O senhor está louco? Matar o meu filho? Aí ele olhou para ela e disse: minha filha, matar o que está no ventre é a mesma coisa, você vai matar um filho também. Choca, né? Choca quando nós olhamos nos olhos e falamos: então tá bom, não mate o que está no ventre, a gente mata o que está de fora. É apenas uma maneira de mostrar o absurdo que é o aborto. Minha gente, tudo isso vai tomando conta da nossa consciência, justamente porque falta passar por nós, falta tomar conta de nós, falta inundar o nosso coração e a nossa mente a mentalidade cristã, que com certeza é capaz de amenizar os sofrimentos do mundo. Porque quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer mal a alguém. Quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar mal de alguém, antes de difamar, antes de esparramar coisas ruins. Quem tem Deus no coração vai pensar 2 vezes antes de enganar o outro. Então é esta experiência cristã que vai fazendo com que esse significado do sofrimento possa aparecer, mas não de maneira negativa, mas de maneira positiva. O sofrimento que está no outro está também em mim. Então a gente identifica que isso é fruto de um limite e nós agimos a partir deste limite para melhorar o mundo que nós vivemos.